A reportagem foi gravada agora há pouco aqui em São Paulo. Já já nós vamos trazer essa reportagem, eu já estou anunciando desde o começo do programa. E o senhor, a senhora, você que nos assiste em qualquer parte do país e também pela Record Internacional, vão acompanhar já já esse trabalho inédito dos nossos repórteres. Mas a informação que eu recebo agora, volta para mim, por favor, desde o começo. Acaba de chegar para mim a informação de que o Leonardo Lara descobriu informações relevantes sobre o comportamento do Wellington no dia a dia. Pode pôr a foto do Wellington e da Lara aqui, por favor. Isso, tá? Isso. Não. Pode pôr só do Wellington e da Lara, porque agora a mãe daqui a pouco vem na reportagem, mas por enquanto eu quero falar sobre essas pessoas que conviviam com o Wellington antes dele desaparecer, antes dele sumir. Ele cumpriu pena em Pernambuco, Leonardo Lara já observou. Vamos passando as informações, minha gente, que eu estou lendo no TP. Eu estou lendo as informações agora. 42 anos, veio morar em Santo André. Ele escolheu a ABC Paulista para morar. Leonardo Lara conversou com o dono do imóvel que alugava um quarto para o Wellington. Esse dono do imóvel está dizendo que todo dia o Wellington aparecia com uma mulher diferente. A gente vai ouvir o que ele tem a dizer, mas muito cuidado em tudo isso daí, porque vizinho, né, dono de imóvel, vocês sabem como é a história. Então, ele vai dizer isso, mas se ele tinha, né, às vezes é modo de dizer que a pessoa estava todo dia com uma mulher diferente. Mas quero ver essa reportagem certinho. O principal suspeito de ter matado a Lara era um homem, de acordo com essas pessoas, mal educado, até mesmo com um pai que morava no mesmo local. Nossa equipe também localizou onde uma irmã do Wellington mora. Essa casa é onde o Wellington estava nos últimos dias antes da fuga também? É isso? Por onde o Wellington passou? Antes do desaparecimento dele, ele é dado como foragido pela polícia. Nós conseguimos entrar no local e é um trabalho agora da nossa equipe do Leonardo Lara. Vamos ver, chegou agora a reportagem, eu vejo junto com você. Quem conviveu diariamente com Wellington aponta o comportamento de um homem de muitas mulheres. Relacionamentos amorosos que aconteciam ao mesmo tempo. Seu Maurício, ele trazia mulheres para se relacionar aqui? Trazia. Muitas? É verdade. Toda semana uma. Estaríamos diante de um maníaco sexual? Menores de idade. Mas quem eram as mulheres com quem ele se relacionava? Qual o perfil de quem Wellington trazia para esse pequeno quarto onde morou por quase 1 ano e meio? Eram jovens, muito jovens? Algumas eram. Porque ele estava sempre arrumado. Nunca você via ele desarrumado. Ele estava sempre com o cabelo bem penteado, sempre perfumado. O homem que seduzia várias mulheres, já com o próprio pai, era grosseiro e mal educado. Ele tinha uma cama de casal no quarto. Ele dormia dentro do quarto e o pai dele não dormia dentro do quarto. O pai dele dormia aqui na parte de fora. E aqui faz muito frio. É muito frio aqui já. E o pai dele não dormia junto com ele dentro do quarto. Dormia Já pra idoso. fora. Já idoso. Eu acho que isso revela um pouco da personalidade dele. Alguém que, com uma pessoa tão próxima ao próprio pai, era rude, frio. Sim, muito frio. Agora que tudo veio à tona, seu Maurício imagina ter aberto as portas de casa para um psicopata. Laudos ainda vão apontar se Lara foi vítima de violência sexual. Nossa equipe localizou também a casa da irmã de Wellington. Vizinhos apontam que ela e o marido são as pessoas mais próximas a ele em São Paulo. Essa casa aqui na frente, um sobrado confortável, são 2 andares e a gente vai chegar aqui para tentar conversar com a Aline, ou o marido dela. A menina Lara, que tinha acabado de completar 12 anos,
foi abordada depois de comprar refrigerante no mercadinho do bairro onde morava. Wellington foi flagrado por câmeras de segurança circulando pela região um dia antes. E também na data do sumiço da garota. As imagens foram as primeiras pistas para a polícia. Mesmo assim, não foi nada fácil chegar à identificação do motorista do carro prata. Investigando cada detalhe da vida do Wellington, o Cidade Alerta conseguiu descobrir o primeiro local onde ele morou em São Paulo assim que chegou do Nordeste. É esse rancho aqui em Santo André. O cunhado dele já conhecia o dono e pediu a gentileza de acolherem o Wellington aqui. Não demorou muito para ele revelar a verdade. Contou que tinha cumprido pena de 9 anos em Pernambuco e aqui em São Paulo pretendia recomeçar a vida. Naquela época, o Wellington morava aqui com o seu Maurício. Você já tinha uma relação muito próxima com esse cunhado dele? O cunhado dele, sim. Tinha uma relação bastante antiga. Ele pediu, trouxe o Wellington e ele tinha uma empresa aqui e uma empresa na Vila Prosperidade, onde eles reformavam as lanternas de carros que quebravam a lanterna, de 2, 3 eles faziam uma e ele exportava essas lanternas. E nessa época, inclusive, o Wellington ajudava o cunhado com as lanternas. E morava nesse quarto aqui, né, seu Maurício? Sim, morava aqui. Esse quarto aqui é um quarto pequeno, tem espaço apenas para uma cama de casal e também um armário. É um lugar onde o Wellington morou por cerca de 1 ano. Queria saber, seu Maurício, você que convivia diariamente, como que era o comportamento do Wellington enquanto ele morava aqui? Levantava suspeita? Não levantava suspeita. O Wellington chegava aqui 5 horas da tarde da empresa do cunhado, pegava uns doces, uns bolos, pegava lâmpadas que toca música, isqueiro, cortador de unha. E saía para vender? Saía para vender nos faróis. Parecia alguém esforçado, trabalhava durante o dia ajudando o cunhado, à noite chegava aqui, pegava esses objetos e revendia no sinal para ganhar um trocado. Para ganhar um trocado, Sempre sim. lhe pagou em dia? Sempre pagou em dia. Quanto que era o aluguel? Eu cobrava R$100 dele. 100 na reais. época, R$100. Ele me pagava toda a época. E, inclusive, até deixava algum dinheiro que ele ganhava, para não andar com esse dinheiro para lá e para cá, ele deixava esse dinheiro para mim guardar para ele. Quando ele começou a construir lá onde ele tem a casa dele, ele ia pegando dinheiro comigo e ia comprando materiais de construção para construir lá. A casa para onde o Wellington se mudou agora está abandonada. O Cidade Alerta entrou no local e se deparou com esse buraco aberto no piso, perto da porta. Qual teria sido a intenção dele? Então, quando ele saiu daqui, seu Maurício, ele foi morar naquele local onde o Cidade Alerta revelou um buraco. Quando o senhor viu pela televisão aquela cena, o que o senhor pensou? Não, eu até admirei de ser ele o primeiro suspeito nesse crime. O seu Porque Maurício ele não era uma assistia a pessoa- televisão, de repente viu a imagem do Wellington na TV. Alguém que Na você TV. conviveu diariamente embaixo do mesmo teto por mais de 1 ano. Mais de 1 ano. Eu tinha minhas meninas que entravam aqui e vinham às vezes comprar uma lâmpada dele, uma coisa. Quando eu fiquei sabendo dessa cena, eu levei um choque, porque eu não imaginava que ele era um psicopata. Vizinhos contam que o Wellington ainda foi visto depois de Lara desaparecer. A gente não via ele frequentemente, só os dias que ele vinha aqui no mercado mesmo, entregava mercadoria, retirava o dinheiro e ia embora. Vocês ficaram assustados quando souberam que era ele o procurado? Um pouco. Outra vizinha também viu o suspeito na sexta-feira, 2 dias após o sumiço da menina. Como que ele estava? Sem camisa, só de shorts, roçando lá perto do meu portão.
Daí Facão. foi a última vez que eu a vi. Quando morava aqui, Wellington não tinha carro e usava apenas uma moto emprestada pelo cunhado. Seu Maurício, ele trazia mulheres para se relacionar aqui? Trazia. Muitas? É verdade. Toda semana uma. Diferente. Diferente, com certeza. Menores de idade? Não, menores não. Menores não. Só maiores de idade. Olha, aqui tem 2 cocheiras, são 2 cavalos e a gente vai mostrar o lugar onde o pai do Wellington morava, mais afastado do quarto do Wellington, porque o Wellington queria ter toda a privacidade para trazer as mulheres aqui para o rancho. Nesse cantinho aqui, ó, naquela época tinha um sofá e o pai do Wellington morava aqui e também ajudava o filho na venda desses objetos, no sinal, de porta em porta. Seu Maurício, como é que era o comportamento do Wellington em relação ao pai dele, já um senhor de idade? Eles não tinham muita intimidade com o pai, não. Eles eram meio, sabe, meio assim, meio rude, meio... O Wellington era rude com o pai? Sim, meio, pouca conversa, poucas ideias. E ele preferia o pai aqui distante para poder ter o quartinho para trazer as mulheres? A cidade dele lá no quarto dele, entendeu? O senhor viu os 2 depois que eles foram embora daqui? Nunca mais vi. As filhas de seu Maurício só agora têm noção do risco que corriam ao conviver com um homem que passou a ser procurado suspeito de um crime tão brutal contra uma criança. Vocês, na verdade, conviviam com uma pessoa perigosa sem ter noção disso? Sim. Não sabia, não demonstrava, né? O que ele demonstrava no dia a dia? Ele era uma pessoa educada, simpática, né? Cumprimentava. Só que ele sempre muito quieto, ele não era de falar da vida dele, nem nada. Era bom dia, boa tarde, boa noite e só, nada mais que isso. E não foi, tipo assim, uma convivência de pouco tempo. Em um áudio enviado para uma cliente, Wellington cobra uma suposta dívida. A polícia acredita que ele precisava de dinheiro para financiar a fuga. Oi, bom dia, senhora. Eu estou viajando para Pernambuco para visitar os meus filhos que estão com problema. E assim, se a senhora poder me ajudar, eu vou dar o número da conta da minha esposa, que vai precisar do dinheiro aqui também. A senhora fica mandando o restinho que falta, botando na conta dela. Acho que um mês eu estou por aqui de novo. Você imagina que ele mantinha uma relação boa com os parentes lá em Pernambuco, que iriam acolher ele ou não? Ele dizia que veio brigado. Ele não falava da vida dele, nada. Ele só falava que ele ia embora, que ele ia construir lá, uma casa lá. Em Pernambuco? Mais nada, ele não abria a vida dele pra ninguém, ele era muito calado, muito na dele. A nossa equipe conseguiu descobrir o endereço da irmã do Wellington. Segundo as investigações, é a pessoa mais próxima a ele aqui na capital paulista. Fica na região do ABC, essa casa aqui na frente, um sobrado confortável, são 2 andares e a gente vai chegar aqui para tentar conversar com a Aline, ou o marido dela, o Carlinhos, que é uma pessoa muito próxima ao Wellington, inclusive conseguir emprego para ele. Aline! Oi, querida, tudo bem? Oi, bom dia. A Aline não tá? E o Carlinhos? Ela está no médico. A senhora poderia falar comigo? Não tenho nada para falar. A senhora é parente do Wellington? Você é o quê? Ah, você trabalha aqui. O Wellington costumava frequentar a casa da irmã aqui? A senhora nunca viu ele? Ah, faz muito tempo. O ano passado. E a senhora tem ideia de onde ele está agora? Não tenho nem ideia. Só que a polícia tem a informação que ele é muito próximo a essa irmã, tanto que o marido da Aline foi quem sempre ajudou o Wellington a conseguir emprego, a ter um lugar para morar. Agora, a polícia tenta investigar esses tentáculos dele
aqui em São Paulo para saber onde ele pode estar escondido ou quem poderia ter ajudado o Wellington a fugir de São Paulo. A polícia segue ouvindo depoimentos, desta vez da dona do mercadinho. Nos bastidores da investigação, ninguém acredita que ela possa acrescentar algo novo quase 3 semanas depois e vender refrigerante e bala para a garota.